Eu me chamo Anne, sou acadêmica de odontologia do 10º período da Unifamais e estamos aqui para dar início a mais um episódio do nosso podcast Papo de Dentista. Olá, eu me chamo Alaana, sou acadêmica também de odontologia do 10º período e hoje nós temos nesse episódio a presença de um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre tecnologia, ciência e inovação na odontologia, com foco em implantodontia, que é uma área que vem sofrendo, passando por grandes transformações nos últimos anos. E para começar essa conversa, nós vamos chamar o professor Rogério Bentes, mais conhecido como Cato, que é cirurgião dentista com residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em dor orofacial e DTM, mestre e doutor em cirurgia pela USP, além de coordenador de pós-graduação em implantodontia e atuante na formação de diversos profissionais na área. Bom, professor, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos imensamente por ter aceitado o nosso convite e compartilhar com a gente, todo mundo aqui presente, que está assistindo essa live, todo o seu conhecimento, sua trajetória e o que o senhor tem a nos oferecer. Bem, para começar, ao lhe acompanhar, nós sabemos que o senhor tem uma trajetória muito sólida na odontologia, com residência, como a Lana falou, residências, especialização. O senhor faz parte de um grupo, que faz um grupo de formação. Um grupo de formação de implantodontia, que é muito importante para formar profissionais. Então, mas a gente queria voltar um pouquinho no início de tudo e saber o que despertou no senhor esse interesse pela cirurgia e pela implantodontia. Se foi algo que você já sabia desde o início que iria atuar ou foi um processo de construção assim durante o tempo? Tá, primeiramente queria agradecer o convite da Alana, especialmente, que foi quem foi lá comigo, me encheu o saco, bora. A Anne tá aqui também, muito obrigado pelo convite. Batendo papo antes, a gente conversou sobre o que seria isso, é uma boa iniciativa, uma disciplina da faculdade, muito legal, então parabenizo a Unifamais, parabenizo vocês por estarem aqui conversando sobre odontologia, e diversos temas, eu sou do implante, mas provavelmente vocês já chamaram outras pessoas aqui, isso é muito legal, interessante, fortalece a classe e desperta o interesse de outros alunos que vão ver e vão mais ou menos se espelhar na gente que já tem um pouquinho mais de experiência, Sim. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu quero ir um pouquinho antes. Qual o meu interesse pela odontologia? Porque, assim, eu nunca quis ser odontólogo, na verdade. Nunca quis fazer odontologia. Eu queria fazer medicina. Fiz vestibular, não passei, algumas tentativas. E chegou um momento em que tinha acabado de abrir o curso na época do Centro Universitário Cesupa. E como eu tinha já feito as provas da medicina, eu fui fazer odonto também para experimentar. E eu passei. E aí, eu até brinco, meu pai me obrigou a fazer odontologia. Eu falei, eu quero fazer mais uma vez medicina. Ele, não, negativo, tu vai fazer odonto agora. Já deu teu tempo. Já deu teu tempo. Ou tu vai fazer odonto, ou tu vai trabalhar. Vai, tá bom, então eu vou fazer odonto. Não, brincadeira, mas, enfim. Comecei, nunca fui um aluno ruim dentro da faculdade, sempre estava ali, bem colocado nas notas, mas, por outro lado, nada me despertava, não tinha interesse em nada. Cheguei assim, quando juntava início do semestre, o que tu quer ser? Faz uma rodinha lá dos alunos e tal, todo mundo, a maioria já sabia o que queria ser, era sonho, ser bucomaxilo, ou fazer endo, ou fazer dentística, e eu assim, não sei ainda, sem interesse. E aí, lá pelo 7º semestre, quando começou a disciplina de cirurgia, que o
colega meu que já até deu aula aqui, o Fabrício Carvalho, ele queria buco. Hoje em dia ele é orto, nada a ver, né? Mas ele chegou e falou, bora fazer um curso lá na BO, curso da Aladim. Aí eu falei... Já tinha a BO nesse tempo? Já, muito antes de mim, bem antes. Claro. Enfim, e aí ele falou, bora lá fazer o curso de cirurgia. Eu falei, mas agora que a gente começou a disciplina, Fabrício, como é que a gente vai fazer? Não, o Aladim vai liberar pra gente e tal, a gente vai poder fazer. Aí tá, bora fazer. E lá eu me encontrei. Então, sentar na cadeira, ficar 2 horas em cima de um paciente, onde tu pensa que passou só 10, 15 minutos, é uma coisa que me atraiu bastante. E no final, na época, nem se falava de implante ainda, né? Na época, chegou próximo, a partir daquele momento, né, do 7º semestre, eu foquei totalmente para a cirurgia, dentro da odontologia, né? Enfim, e aí a gente foi... não tinha ainda residência em Belém, eu tive que fazer em outro estado. Aí eu fui para Piracicaba, e o Fabrício não pôde ir porque ele já trabalhava, então acabou que a gente meio que pegou caminhos diferentes. Sendo que lá em Piracicaba fiz a residência, legal, bacana, era o meu sonho naquele momento, né? Mas não era a minha intenção fazer mestrado e doutorado. Eu queria fazer residência e voltar. O que aconteceu? Que naquela época, era minha namorada, que é a atual minha esposa, ela acabou indo para morar comigo para fazer na cidade do lado, que é São Carlos. E quando ela ia terminar, eu ia ter que ficar mais 1 ou 2 anos esperando ela. E o que aconteceu? Eu comecei a dar seminários, fazer seminários, que era uma prática lá da residência, e eu comecei a gostar de dar aula. E aí me incentivou para eu começar a correr atrás do mestrado. Aí fui mestrado, doutorado, fiquei lá em Ribeirão. Durante a minha estadia em Ribeirão, no mestrado, eu tive um orientador, o Cássio Sverzuti, que ele tinha uma atualização em implante. Nunca tinha me atraído, tanto que tinha em Piracicaba um curso, mas eu nunca quis fazer. Lá em Ribeirão, peguei e falei, professor e tal, ele, não, te dou uma bolsa. Aí fiz, era 10 meses, fiz, gostei. Ali ele me convidou para continuar no curso por mais uma temporada no curso, tipo, mais de 10 meses. Era um curso de atualização, né? Eu falei, tá, eu pego mais prática, melhor ainda para mim, para drenar os pacientes que tem lá. E aí começou a minha trajetória, tanto que já no meu doutorado eu pesquisei superfície de implante, que aí já foi em laboratório de biologia molecular, já era uma coisa mais científica mesmo. Mas a partir dali, eu digo, eu não sou um implantodontista, né? Implantodontista é um reabilitador, é quem devolve função, quem devolve estética, quem devolve mastigação para o paciente. E o que eu sei fazer é a cirurgia. Então, eu faço enxerto, eu faço implante, mas na hora da prótese, reabilitação, não faço. Eu não faço. Não me considero um implantodontista, eu não tenho título de implantodontista. Eu sou cirurgião bucomaxilo que faço as cirurgias. Qual é a vantagem minha sobre os implantodontistas? É que eu faço qualquer tipo de cirurgia, seja ela grande ou pequena. Entendeu? É o que eu falo para os meus alunos na pós-graduação. Tem o Sérgio, que é protesista, né? E tem o Darlan, que é implantodontista, tendo mesmo diploma de implantodontista. Então, o Sérgio faz qualquer tipo de prótese, eu faço qualquer tipo de cirurgia, e o Darlan é um mesclado de tudo, entendeu? Então, a gente tem uma parceria já de muito tempo. Quando eu voltei para Belém, em 2014, claro, voltei com a perspectiva de atuar em consultório, mas também com a perspectiva de dar aula. E fui atrás de instituição, na época só tinha de odontologia a Federal, Cesupa e a Examas. E aí, falei com o Aladim, né, que sempre foi um grande parceiro, ele foi na minha banca de mestrado, ele estava presente no meu doutorado, então ele foi meu co-orientador de TCC, então toda a minha formação acadêmica sempre estava junto com o Aladim lá. E também era companheiro de
de tomar uma na esquina, enfim, é um amigo. Até hoje a gente ainda sai para tomar uma de vez em quando, né? Toda sexta. Toda sexta, não, sábado. Enfim, e quando eu cheguei, eu falei, ela de arruma uma vaga no teu curso de implante. Eu não sei fazer a prótese, mas eu ajudo nas cirurgias. Aí ele me colocou lá como professor. Foi uma oportunidade, uma equipe excelente. Era o professor Sidney Sancler, o professor Kunihiro, o professor Aladim, o professor Sinimbu. Enfim, uma galera, João Evandro, uma galera altamente selecionada. E eu pude participar. Foi uma época de muito engrandecimento para os meus conhecimentos dentro da implantodontia, porque ela não tinha os conhecimentos que ela tem atualmente, mas ao mesmo tempo eu estava ali com quem começou a implantodontia no Pará, né, com aquela galera, e onde eu também tive a oportunidade de conhecer o Arnaldo, que hoje em dia é amigo também. Enfim, a partir dali pintou a proposta depois para eu ser coordenador do curso lá da BO, primeiramente, depois a gente fez... Abriu de vocês. A gente abriu o nosso lá na Cron, e aí por aí vai, a história segue aí. Muito inspiradora. Muito inspiradora. Vivendo esses dois lados, tanto do clínico quanto da docência, o senhor acaba acompanhando de perto essa evolução da odontologia. Então, na sua percepção, o que mais mudou da implantodontia desde quando o senhor começou até hoje? Evolução. Dancinha do TikTok, é sacanagem. Mas em relação da nossa época. Mas em relação ao implante, não tem a ver dancinha do TikTok. Tu não vê os implantodontistas dançando aí, né? Já vi. Fazendo trend. Não, tá. Enfim, o que mudou Olha, a implantodontia, ela começou lá na década de 70, né? Sim. O que eu percebo com a evolução? Antigamente se colocava implante onde tinha osso e que se ferrasse o protesista. Sim. Antigamente tinha o cara que fazia a cirurgia e o cara que fazia a prótese. Dificilmente tu achava o cara que fazia as duas coisas, né? Já começa por aí. Então se preocupava o cirurgião colocava o implante onde dava e o protesista se virava. Porque o que o paciente queria? Voltar a mastigar. Ele não estava preocupado muito com a estética naquela época, ele estava preocupado com a função, que ele não mastigava. Hoje em dia é impensável tu fazer um implante numa posição errada, né? Hoje em dia é inaceitável, porque hoje em dia a população, de modo geral, está bem mais crítica em relação à estética, né? Então a gente vive uma época em que se faz de tudo pela estética, tanto facial quanto corporal, e aí os dentes entram junto aí, entendeu? Então antigamente se preocupava só com o osso, depois evoluiu para se preocupar mais com a prótese, material dentário, o que se vai usar de melhor e tal, e agora nesse momento se preocupa com o tecido mole, em volta do implante, em volta do dente, né? Então essa acho que é a grande pegada do momento, é preocupação com gengiva, de ganhar gengiva, espessura, gengiva queratinizada, enfim, eu acho que é o que mais está se voltando. E é claro, sem falar que atualmente o fluxo digital é a grande vedete ali de quem está na vanguarda da implantodontia, né? Então você trabalhar com bons materiais, trabalhar com boas técnicas e ainda trabalhar com tecnologia é o grande a tríade para fazer um implantodontista ter sucesso dentro da área. Até uma dúvida que me surgiu agora, por exemplo, nessa transição. Porque hoje a gente tem uma tecnologia muito legal de para fazer planejamento, para fazer cirurgia guiada. Acho que tem uma pergunta assim, só que eu vou antecipar um pouquinho, porque foi uma dúvida que me surgiu agora. E aí, como era antigamente, você não tinha muito esse arcabouço de tecnologia, não tinha, era como? Até em relação a exames, a posição de como fazer o implante e tudo mais. Anne, eu não peguei a implantodontia desde o início. No Brasil, ela iniciou
Em 81, sendo que foi como especialidade consolidada lá pelo final dessa década, lá pelo início dos anos 90. Eu acredito que aqui em Belém, a primeira pós, que foi a que tinha lá na Federal, e também tinha uma na BO, foi ali por volta de 2002, se eu não me engano. Ou seja, fazem 20 e poucos anos, né? Sim. Eu ainda peguei uma fase arcaica. Como assim arcaica? Como era o planejamento? Não tinha tomografia. Sim. Quando o paciente tinha muita condição, ele até conseguia fazer uma tomografia no hospital, que não é a tomografia ideal para planejamento. É um tomógrafo helicoidal, então as imagens são totalmente diferentes. E a grande maioria, 99% dos casos, era planejado na panorâmica. Nossa. Existia um template, a gente chama de template, era nada mais do que uma transparência com a impressão dos vários tamanhos de implante. E tu colocava ali sobre Nossa. a panorâmica. Aí já mediu o implante que ia ser colocado. O a diâmetro e a altura. osso. Aí quando tinha panorâmica que tinha distorção de 25%, também tinha o template com a distorção de 25%. Já tinha distorção. Exatamente. Para aquele tempo, talvez, era atualizado. Era. A gente vem se atualizando conforme, né? O grande problema é, na panorâmica, tu não tem a dimensão de profundidade. Sim. Então tu não sabe se tem espessura óssea. A altura tu consegue ver, Sim, mas a a espessura espessura tu não. não sabe. E aí, às vezes, tu ia lá, abria, cadê osso? Mas aí, naquela época, professor, não tinha, no caso, a possibilidade de, tipo, eu abri, quero botar o meu material. Não tinha possibilidade, tinha, assim, muitas opções de biomateriais. Os biomateriais da época, eles não eram bons. E depois veio os importados, que eram os únicos que funcionavam, né? Para até chegar à fase atual, que tem alguns nacionais bons, demorou. Então, muitas das vezes, tu colocava um biomaterial, quando tu ia abrir, ele estava esfarelado lá dentro. Não, osso Não integrado. tinha um osso novo ali, entendeu? Formava. Então, era bem complicado isso daí. Antigamente não tinha implante imediato, né? Só fazia em área dentro lá. Tratamento Antigamente de o implante imediato, exatamente, tratamento de superfície. Lá no início, o implante era, a gente chama de maquinado, que era o liso, né? Era o titânio liso. Osso integrava. Talvez não com toda essa porcentagem de sucesso, foi de 90 para 95. É pouca coisa que variou, mas para você que tem um implante osso integrado é muito, porque é o sucesso. Sim. Hoje Entendeu? em dia, a possibilidade, a porcentagem de pessoas, por exemplo, de quantas que você fez, quantas no osso integrou? Então, porque assim, primeiro, não é só. Quando a gente fala que é 95 a 98% de chance de sucesso, isso é em condições perfeitas. O paciente Né? sem doença, sistêmica, Exatamente, tratado, exatamente. Com tecido mole ok, com osso ok. E muitas das vezes os casos não são perfeitos. Acho que a grande maioria hoje em dia não é perfeito, porque sempre há uma reabsorção óssea, sempre há uma perda ali de tecido mole. E aí você acaba que essa tua porcentagem, quando tu tem enxerto envolvido, já vai diminuir um pouquinho. Entendeu? Mas mesmo assim, de longe é o melhor tratamento para reabilitação. Por exemplo, se eu tive uma paciente que fez a cirurgia de implante e aí não osso integrou, eu posso ter a possibilidade de fazer de novo, colocar o meu material novamente? Sim. Quanto Mas tempo depois? os estudos têm mostrado que quanto mais tu mexe naquele paciente, vai caindo a chance de colocar. sucesso. Entendeu? Atualmente, eu pego casos, ainda semana passada, eu peguei um caso que o paciente fez há 20 anos o implante, a prótese está lá, mas está totalmente insatisfatória, ela ainda tem alguns dentes naturais, uns 3 dentes na boca, tá sem estética nenhuma, entendeu? Osso integração tem, mas tá tudo na posição errada, entendeu? Então,
Aí a gente vai ter que fazer um novo planejamento. Uma nova cirurgia. Mas, enfim, eu acho que evoluiu muito do que era lá no início para panorâmica. Hoje em dia, eu já passei pela fase da tomografia e hoje em dia são os planejamentos Fluxo dentro do digital. computador. Onde tu tem, ó, há um tempo atrás, 2010, alguma coisa assim, um pouquinho antes até, se tentou fazer uma cirurgia guiada, só que ainda não se tinha scanner intraoral. Então, houve muito erro ali naqueles planejamentos daquela época e sumiu a cirurgia guiada. Ela só voltou à tona no meio científico quando, a partir desse momento em que se tem um scanner intraoral, e aí se associa ao formato DICOM da tomografia, e agora, mais atualmente, a grande maioria dos arquivos, dos programas para fazer esse planejamento, eles são liberados. Antigamente não, tu tinha que pagar para comprar um programa, era caro, entendeu? Então, vai se tornando cada vez mais acessível, né? E mais fácil de se fazer. Não, ou seja, hoje em dia a gente tem uma tecnologia, claro que já avançou bastante com relação ao que era antigamente, e que ela vai trazer maior previsibilidade, maior segurança, tanto para o paciente quanto para o cirurgião que vai fazer o Exatamente. procedimento, né? Então, hoje em dia, é isso que a gente queria linkar o que era antes e o que era hoje. Né? Então, é isso que a gente queria. Na verdade, tu tem mais previsibilidade do que vai funcionar e do que não vai. Eu fiz até no meu Instagram, ontem eu postei um vídeo que eu mostrava todo o processo, né, de escaneamento intraoral, depois a gente fazia o planejamento digital, depois confeccionava numa impressora 3D o guia cirúrgico para levar para a boca do paciente. Com isso, você não quer dizer que é fundamental, mas associado a uma boa técnica, você ganha praticamente a perfeição, porque tu tá colocando ali no milímetro que tu quer, que tu planejou. A chance de dar errado é bem menor, entendeu? Então, a cirurgia guiada, ela, acredito que não é mais nenhuma realidade, eu acredito que já é algo tão consolidado dentro da implantodontia que quem aí não faz vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, a gente sabe que além da cirurgia, tecnologia digital, a gente também pode contar com os biomateriais, né? Porque muitos pacientes, eles visam, como você disse, ao longo do tempo, cada vez mais a estética. Então, hoje, qual a importância dos biomateriais e do tratamento de superfície para um tratamento ser bem sucedido? Olha, vamos lá. Primeiro, biomateriais. Eu acredito que sem biomaterial a implantodontia não estaria onde está, né? Biomaterial, desde do biomaterial que a gente fala do tipo de osso até do para ganho de tecido mole, passando por outros aí, a gente observa que ele ajuda muito o implantodontista. Não tem. Hoje em dia nós temos uma gama de biomateriais que dão certo, outras nem tanto, mais apelo comercial, mas isso a gente acaba ganhando o know-how com a experiência de trabalhar com um, trabalhar com outro. Eu gostei mais desse. É claro que os mais caros sempre vão ser os melhores, né? Infelizmente são os importados, né? Então, mas assim, não se pensa em nada sem biomaterial, né? O próprio implante imediato precisa do osso ali no gap, né? Levantamento de seio, biomaterial. Eu quero aumentar a espessura da gengiva, mas o paciente não quer tirar o tecido do palato, mucoderme, né? Tem Então, até aquela nova técnica, né? RPC, que o RPC, né? do que? Que faz a retirada do sangue. PRF. PRF. Mas ela Perdão. a gente mistura, né? A gente faz a mistura do biomaterial com o PRF, né? Isso. Para poder colocar. Isso, exatamente. Confundi as siglas. Mas é PRF. PRF. Mas também muito se diz que na região anterior, nos dentes da frente, né? É obrigatório colocar o enxerto para se ter mais estética, tanto o enxerto conjuntivo quanto o ósseo.
No imediato, no implante imediato. É. Sim, sim, né? O conjuntivo ainda é, vamos dizer assim, uma briga ali entre algumas filosofias de se colocar ou não, dependendo da espessura da tábua óssea vestibular, mas na grande maioria tem que ter, né? Em relação ao biomaterial, não, já está claro. Tem que colocar. Tem que ter o biomaterial no gap. Tanto que antigamente, eu lembro ainda da época que eu comecei a fazer implante, o professor falava assim, não, incisivo central, pega um implante de 5, que é o mais largo que tem. Porque na cabeça do pessoal daquela época, quanto mais próximo esse implante ficasse da tábua vestibular, menor a chance de reabsorção. Com o passar das pesquisas, dos trabalhos científicos, enfim, a gente sabe hoje que é totalmente errado, porque aquele osso, queira ou não queira, ele vai sofrer uma remodelação, ele vai reabsorver. Então, quanto mais espaço tu dá para colocar biomaterial, melhor para manter aquela espessura óssea ali na vestibular. Entendeu? Que a tábua óssea ela vai ser substituída e o osso novo já vai estar formado ali. Entendeu? Entendi. Então, basicamente Porque basicamente a gengiva acompanha o osso, né? Se eu não coloco o conjuntivo, só coloco o osso, ela não tende a crescer, a gengiva aumentar e tipo... Ela subir? Não, depende da espessura. Na verdade, o que acontece? Não é nem recessão, é afundar. No caso... Entendeu? É dar uma depressão, Sim, assim, entendi. na Entendi. frente, na vestibular, entendeu? Não é nem sobre a altura dela, Não, é sobre a dimensão dela. isso, a anatomia ali da área. Então, falando sobre isso, queremos saber um pouco de desafios. Desafios? Quais foram os casos mais desafiadores que você enfrentou? Tanto de planejamento quanto da execução. Acho que sempre tem desafio na nossa vida, né? Quando a gente tá experimentando algo novo, né? Eu sempre fui muito atrás de curso. Eu acredito que devo ser um dos implantodontistas aqui, dentistas aqui em Belém, que mais viaja atrás de curso. Então, eu já fiz curso em todo lugar. Toda vez que eu vou fazer uma técnica nova, é um desafio para mim. Então, as grandes reconstruções, elas sempre são desafios. Teve pacientes que também a gente associou a reabilitação oral, tipo protocolo, com uma cirurgia ortognática, que foi bem desafiador, né? Enfim, acredito que mexer com o osso, ele sempre dá um friozinho na barriga, porque, queira ou não, por mais seguro que tu esteja, vai depender muito do paciente no pós-operatório. É mais invasiva, né? E aí tu não sabe se vai dar certo lá no final, por mais certo que tu esteja, mas graças a Deus eu tive poucas experiências ruins em relação à enxertia. Enfim, eu acho que o desafio ele sempre vai aparecer, independente do grau de complexidade que até porque eu não sei vocês, mas eu gosto de deitar no meu travesseiro tranquilo. Então, se eu faço uma cirurgia ruim, eu fico com aquilo na cabeça, meu Deus, era para ter feito daquela forma. Eu tenho muito isso, eu sou metódica. Se culpar. Então, eu gosto de fazer do jeito... Poderia ter feito melhor. Exatamente. E essa autocrítica é muito importante para o crescimento profissional de cada um de nós, né? Sim, com certeza. Professor, hoje, qual o maior desafio em formar um implantodontista preparado para este cenário mais tecnológico? O maior desafio, eu acredito que seja mostrar a real filosofia da implantodontia, que é reabilitar, é devolver o sorriso. E tirar um pouquinho do espírito de ganhar dinheiro, você sempre ficar pensando no dinheiro. Eu vejo Belém, eu fico muito triste, porque também não é só Belém, é no Brasil em geral,
de cada vez mais implantodontistas tirando muitos dentes para colocar implantes. Às vezes tirando 6, 7 dentes que dava para salvar para fazer protocolo, para ganhar dinheiro. E, enfim, isso deixa a gente muito triste. Eu e os meus colegas, a gente sempre conversa sobre, né, isso daí, sobre essa febre que tá de querer fazer dinheiro e não pensar no paciente, né? Então, acho que é o principal desafio, a gente mostrar pro Paciente, aluno, mostrar para o aluno que Também. ele tem que pensar no paciente em primeiro lugar, entendeu? Como se fosse ele, uma empatia, né? Se fosse no seu lugar, você estivesse no lugar do paciente, Que você você poderia fazer. extrairia todos esses dentes para fazer isso aqui, você enganaria o paciente, entre aspas, né? Não que não deixe de ser um tratamento, mas um tratamento tão radical que não tem volta, né? Então, isso é muito ruim. Então, tornar o profissional mais empático, né? Mas nesse cenário tecnológico, como a gente consegue formar um implantodontista mais preparado? O implantodontista mais preparado é aquele implantodontista que ele consegue, dentro da pós-graduação, ver um pouquinho de tudo. A gente, como eu falo, você não sai da pós com domínio de todas as técnicas, até porque são só 24 meses, né? São 24 meses. Lá na sua especialização, são 24 meses. São 24 meses. Você tem que falar assim, ó, nessa pergunta, voltando. Ah, Hoje, qual o maior desafio em formar um implantodontista para o cenário tecnológico? Aí o senhor fala, vem para Kron, eu vou lhe mostrar. Sabe nem vender? vamos deixar em sublinha isso daí, né? É. Tem uma observação, assim, voltando um pouquinho do que eu tinha falado anteriormente, que eu acho muito importante a gente frisar aqui, né? Que tem muitos alunos assistindo, e foi uma coisa que me marcou muito em um dos cursos que eu fiz também. Já fui pra fora, fazer curso e tudo mais. E aí, uma das consciências, sabe, que colocaram como estudante, o seu paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então, Exatamente. cuide dessa pessoa como se ela fosse uma pessoa importante para você também. Exatamente. Então, é muito importante a gente ter também essa consciência e não visar só a questão material, a questão de que a gente precisa ganhar. Claro que é importante, né? Que a gente precisa sobreviver. Mas é ter justamente essa consciência mais humana, né? Com relação a quando tratar o paciente. Como se fosse realmente você ou alguém que você ama. Mas eu acho que é para odonto e é para vida também, Sim. né? É para Em odonto e é para todos os vida. cenários, eu acho que você tem que ser mais empático em algumas situações. Tá, continuando lá onde a gente parou. Eu acredito que formar bem um aluno, além, né, de mostrar valores, né, é também você treinar ele bem. Então, não tem como sair sabendo tudo, mas pelo menos visto tudo, né? Então, o básico, fazer um implante com uma prótese sobre implante, um bom provisório, uma boa coroa definitiva, saber fazer cirurgias mais complexas como o protocolo, levantamento de seio, né? Porque é o dia a dia do cirurgião, é isso, basicamente, esses 3 pontos, né? Ah, mas eu quero fazer zigomático. Tu vai ver, mas tu não vai fazer na pós, tu vai ter que fazer um curso. Ah, mas eu quero fazer um enxerto, uma técnica de Cury ou uma técnica do, vamos dizer, do Urban lá. Não, mas aí é uma coisa bem mais complexa, não tem como te ensinar aqui no curso, né? Tu tem que aprender a fazer o básico e despertar nele essa busca de conhecimento depois para ele se tornar um grande implantodontista lá na frente. Quem não se atualiza fica para trás hoje, né? Exatamente. Em relação, professor, à rentabilidade, porque eu acho que Importante, né? é muito. Eu tenho dúvida, por exemplo, que eu quero seguir na área da implantodontia. E como é hoje em dia o mercado assim para o profissional que acabou de se formar? Em relação ao mercado profissional, dentro da implantodontia especificamente, é um mercado que
ainda dá um bom dinheiro, né? Ainda a gente ainda consegue fechar bons tratamentos. Digo assim, dentre os planos odontológicos, dificilmente tu vai encontrar um que cubra a implantodontia, e quando ele cobrir, nenhum implantodontista vai aceitar, porque é uma coisa muito ruim, se paga muito ruim, então ninguém vai aceitar, né? Então existe ainda tudo ser no particular dentro da implantodontia. Por outro lado, nós sabemos que o mercado ele está um pouquinho abarrotado de dentistas, né? Como diz o Aladim, daqui a pouco tu vai balançar a mangueira, não vai cair manga, vai cair dentista. Enfim, então, tem 10 faculdades de odonto aqui em Belém. Acho que 10 ou mais, não sei. Tem muito dentista, mas ainda há mercado. Sim. Ainda é mercado, a gente ainda consegue trabalhar. É claro que você começar a vida agora é muito pior do que ter começado no meu tempo, que no meu tempo foi muito pior do que ter começado lá atrás, que o dentista todo mundo ganhava bem, enfim. Sim. Mas é assim, é a vida, a gente tem que ir atrás. Então, uma boa formação ela é fundamental para que você seja chamado. Por exemplo, eu tenho lá na clínica um bom exemplo, o Anderson, ele foi meu aluno na Fibra, depois eu chamei ele para trabalhar lá na clínica como clínico geral. No meio ali das nossas conversas, ele queria fazer implante, aí ele foi fazer pós com a gente. Hoje em dia, ele escaneia os pacientes, ele planeja no computador, ele imprime as guias dele na impressora lá, ele tá lá dentro praticamente full time trabalhando como reabilitador em implantodontia, né? Então isso é muito legal ver o crescimento dessas pessoas, e tem, sei lá, 3, 4 anos que ele se formou, então ele cresceu e ele tá lá dentro hoje em dia. E daqui a pouco, quem sabe, bate as asas, faz no consultório para ele, porque a vida é assim, né? É evoluindo. Mas em torno, assim, de quanto que um cirurgião cobra, em média, para um tratamento de... Por exemplo, eu quero restabelecer 2 dentes que eu perdi, eu quero devolver função, estética, 2 dentes da frente. Qual o valor que um recém-formado deve cobrar? Deve cobrar. Recém-formado não, pós-graduado. Né? Tá, enfim, eu acho que a implantodontia ela é muito democrática, né? Tem a implantodontia que trabalha ali no consultório popular na periferia, tem a implantodontista que trabalha para elite. Sim. Né? Então ali o preço vai variar muito. Eu acredito que o que tu não pode ter é uma lucratividade abaixo de 20, 30%, entendeu? Mas tu não pode abrir mão de usar coisas eficientes, né? Você, por exemplo, isso para quem entende um pouco, né? Mas, por exemplo, colocar numa área estética uma plataforma hexágono externo é totalmente impensável hoje em dia. É só para aquela pessoa que só quer lucrar. Comprar implante de R$50 e cobrar R$1.000. Sim. Né? Então, ter biomateriais bons, ter implantes bons, aqueles implantes que tem pesquisa envolvida em cima, superfície, enfim, os próprios componentes em cima daquele implante, é fundamental para tu passar o teu preço. Né? Então, a concorrência está grande, mas não é bom não perder a cabeça para a concorrência, querendo comprar material de péssima qualidade para poder baixar o preço. Ou lá na frente, quem vai se ferrar é tu, que tu vai ter que fazer retrabalho. Ou tu vai ter que fugir dos pacientes. Entendeu? Enfim, acho que um valor justo para quem está começando ali fazer um implante, a fase provisória e a fase definitiva, em torno de R$2.000, tá mais do que bom. Usando materiais bons. Isso, Mais de 2 dentes? Não, de um dente. Ah, tá. Porque senão eu já vou desistir, né? Porque não tá pagando nem material. E a gente olhando um pouquinho mais pra frente, assim,
a gente fez uma linha do tempo aqui. A gente olhou um pouquinho para o passado, como está atualmente a questão da tecnologia, um pouquinho mais sobre a implantodontia. E futuramente, como você enxerga a implantodontia nos próximos anos com relação às tecnologias, né, que a gente consegue ver, o que tem de déficit assim, que ainda falta para evoluir? Eu nunca pensei nisso. Mas assim, o que a gente enxerga, começa a enxergar? Eu acho que não vai acontecer tão cedo. Um braço robótico colocando implante, não sei se vocês já viram no Instagram. Eu já vi no caso, na medicina, né? Mas eu já vi também o cara colocando o implante e olhando para a tela ao vivo, a tomografia, no lugar que ele está colocando eu já vi. ali. Realmente, eu já vi no TikTok. Né? Mas eu acho que isso aqui não é para daqui a alguns anos. Eu acho que para daqui a alguns anos é justamente a popularização do fluxo digital. De você poder planejar no seu computador, por mais que você não faça um guia cirúrgico, mas que você consiga planejar no seu computador qual é a melhor posição e reproduzir na boca. Qual o melhor tamanho. Impressoras fazendo papel de fresadoras. Não sei se vocês entendem um pouquinho disso, mas a fresadora ela é bem mais cara. Ela desgasta o bloco. Sim. A impressora, ela, através de um pó, ela cria um dente. Sim. Entendeu? Então, a impressora é bem mais barato e cada vez mais está se popularizando nos consultórios para fazer reabilitações. Mas essa impressora, ela não é utilizada só para fazer provisório? Por enquanto, mas já tem resinas com porcelana. Com entendeu? A mesma eficiência da porcelana. Já tem materiais mais duros, mais resistentes. Por exemplo, a Straumann, ela vende uma impressora, é caro, claro, mas uma impressora que faz um dente em 10, 15 minutos. Caro quanto? Porque não sei, de 6 mil, 7? Não, mais de 100. É mais. Então, tá dando, tem uma de... mas é só para provisório, uma de 4, vai ser com provisório. O paciente passa anos e anos. Tu gosta de implantodontia? Tu gosta, Andy, de implantodontia? Gosto. É? Mas eu sou mais da buco. É mais da buco. Eu vou fazer buco. Pois é, eu até me inspiro muito, assim, com a sua história, porque eu também entrei pensando que eu ia fazer ROF, e aí não sabia muito o que eu tava me encontrando, porque eu formei em Direito primeiro. Foi mesmo? E aí eu falei, isso aqui não é pra mim. Aí eu entrei na odontologia, que eu já queria, na verdade, antes de fazer odontos, mas aí eu falei assim, vou seguir a minha intuição e vou entrar na odontologia. Cheguei na odontologia, e aí, passeando pelas áreas, encontrei a cirurgia. Na primeira sala de cirurgia que eu entrei, eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu vou fazer. Foi onde eu me senti, assim, realmente entusiasmada para aquilo. E aí... É uma grande inspiração a sua história, falou sobre o curso, né, que você fez. Né? Fora, eu também, antes de entrar no curso de cirurgia, na disciplina de cirurgia, eu já sabia que eu gostava de buco, aí eu fui fazer um curso fora de cirurgia, e aí eu me encantei mais ainda. Quando eu cheguei aqui, tive dificuldade, tudo foi só se confirmando, assim, que eu queria ir para essa área. Então, para mim, realmente está sendo uma grande inspiração. Sim, sempre é bom ser a inspiração e sempre é bom ter também pessoas que nos inspiraram lá atrás, né? Então é sempre assim, eu acho isso fantástico. Né, Alana? Eu sou da área da reabilitação, devolver a autoestima, a qualidade de vida. Não que a cirurgia não devolva, mas assim, eu acho que quem reabilita sempre pega o crédito. Né, professor? Você fez a cirurgia. Mas eu vou lá e boto o dentinho. Doutora, tá incrível. Você só vai lá e bate foto com a doutora que botou o dentinho. Perdeu o implante, a culpa é do cirurgião. E aí, doutor, nós estamos agora nos momentos finais já. A gente montou aqui uma dinâmica bem rápida pra gente falar brevemente sobre alguns mitos e algumas verdades da implantodontia, né, que tem algumas dúvidas, tanto de profissionais quanto de pacientes que vão realizar um implante. E aí a gente queria perguntar, implante dentário dói muito? Olha,
é uma cirurgia, né? Não deixa de ser uma cirurgia. Falar assim, dói, não dói. Se você for um dentista que tem uma boa técnica anestésica, o que acontece? Muitos pacientes têm medo de cirurgia. E vira e mexe, eu pego pacientes que chegam no consultório já suando frios, mesmo só para uma avaliação. Então, dar opção de sedação, a gente sempre oferece para o paciente. Mas assim, não dói. Não é para doer, pelo menos. Não é para doer. É um mito, não é para doer. É para a gente fazer tranquilo, com calma, o paciente não sentir nada. E os remédios no pós-operatório vão controlar a dor desse paciente também. E antes anestesia, né? É, exatamente. Qualquer pessoa pode fazer implante dentário? Depende. Qualquer pessoa dentro das condições saudáveis dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que toma um antirreabsortivo, um bisfosfonato, um denosumab, aí a gente tem que avaliar melhor se compensa o risco, o benefício dessa pessoa. Paciente com diabetes, né? Então tem que tratar primeiro, ser compensada. Radioterapia também, né? Radioterapia, Fumante. hipertenso. Fumante não, fumante pode. Fumante não pode, que saiba. Fumante pode. A próxima é: quem tem perda óssea não pode fazer implante? Quem tem perda óssea tem que ser avaliado para recuperar o osso, né? A gente precisa, hoje em dia, graças a Deus, nós temos boas técnicas, tanto para osso autógeno quanto para biomaterial, para se ganhar um novo osso, para se colocar o implante na posição ideal. Qual é a posição ideal? Posição final da prótese. A cirurgia guiada é sempre melhor que a convencional? Mito ou verdade? A cirurgia guiada, ela é sempre mais previsível, né? Então, o que é mito é dizer que a cirurgia guiada é uma cirurgia sem corte. Porque nem sempre, eu digo isso nem sempre, mas eu acho que na maioria das vezes, a cirurgia guiada é para dar precisão e não para dar para ser mais confortável para o paciente. Então, vou fazer a cirurgia guiada para me dar previsibilidade da posição do implante. Se não precisar fazer a incisão, que acontece em alguns casos, melhor ainda. Né? A tecnologia hoje praticamente elimina erros na implantodontia? Não, porque a gente é humano, né? Eu acho que diminui a chance de erro. A gente planeja justamente porque tudo que é planejado, seja na odontologia, na implantodontia, na vida, tudo que é planejado tem mais chance de dar certo. Então, para eliminar, mas mesmo assim, pode acontecer algum imprevisto no pós-operatório, enfim, e que vá causar um insucesso. É como eu digo para os meus pacientes, 100% de certeza que vai dar certo? Não. Na biologia não existe 100%. Né? Existe 5% do teu implante dar errado, por exemplo. 3%, 5% do teu implante dar errado. Mas existe rejeição? Nem sei se tem essa pergunta. Tem a próxima. Tem gente que fala, meu organismo rejeitou. Tem gente que fala, sabe? Se os implantes podem ser rejeitados pelo organismo. Então, não existe rejeição. Sim. O que existe foi que alguma coisa deu errada, mas o titânio, por si só, ele é um metal biocompatível. Biocompatível. O organismo ele não entende como um corpo estranho e ponto. Ao redor dele, eu até vi uns estudos que ele entende como se fosse uma camada de oxigênio. E aí, o oxigênio faz parte do nosso corpo. E aí ele por isso que ele não rejeita, né? O titânio em si, ele é biocompatível, ele é inerte, né? Assim como o osso bovino, assim como que é totalmente removido aquela estrutura orgânica e só colocada a estrutura mineral ali, inorgânica, né? Quem descobriu que o titânio era osso integral? Brennemark. Não, isso não tá na pergunta, é brincadeira. O implante é um procedimento rápido e simples? Nem sempre, mas é seguro. Ele nem sempre é rápido,
na grande maioria das vezes não é simples, mas ele é seguro. É um processo feito a nível ambulatorial, se o paciente estiver saudável, sob anestesia local, onde a gente consegue controlar toda aquela situação ali naquele ambiente ambulatorial do consultório odontológico e o paciente sair tranquilo, sem dor, para casa dele. O implante, ele é só colocado em áreas estéticas ou em outras áreas? Ele é mais estético ou... Não, ele é funcional e estético. Ele, na verdade, existem implantes faciais, né? Que você põe um implante no osso para pegar um ímã e colocar uma prótese de face, um Incrível olho, isso. um nariz. Reabilitação Eu incrível. vi a reabilitação oral mesmo em si, né? A reabilitação da face, né? É muito linda essa. Eu inclusive agora Inclusive o Marcelo Carneiro, ele é... a gente tava vendo uma matéria, né, Anny? Tipo, eles mostram assim, do olho principalmente, fica muito diferente do nariz. A maquiagem que eles fazem é perfeita. Nossa senhora. Eu acho Eles- incrível, esses- eu acho uma esses cirurgia incrível. protéticos, acho, de face, né? O protesista, não sei. Eu acho que é protesista de face. Não, né? são cirurgias... É bucomaxila. Me Ah, eu não fugiu sei. agora, me fugiu agora. Mas, Mas não, eu sei que não é dá da uma- buco isso daí, É não é da buco. Não é da buco? Não, é prótese bucomaxilofacial. Prótese bucomaxila. Mas não é a cirurgia bucomaxila, entendeu? É isso que eu Sim, queria sim. dizer. É fantástico essas reabilitações que eles fazem em pacientes mutilados, né? Fantástico. Sim. Eu acho Muito Ou que bonito. já né, nasce também com Uhum, condição, né? sim. A última polêmica. Hã? Quer fazer? Fazer implante é melhor do que Essa é manter um até dente icônica. natural comprometido ou não? Eu sempre digo que nada é melhor do que o teu próprio órgão, né? O dente é um órgão, né? Sim. Eu sempre falo, se para você, se fosse seu dente, você tentaria salvar, né? Então, a gente volta lá atrás, né? Então, eu acho que vale tudo para tentar salvar. Tem paciente que já tem aquela ideia, não, eu quero tirar porque eu tô gastando muito, eu já gastei, já fizendo uma vez, já fizendo 2 vezes, não sei o que mais. É verdade. Aí eu falo, não, vamos tentar convencer o paciente de que o melhor é manter o dente. Se não desse lá na frente fraturar o pino, se não tem retenção no pino, da coroa, aí a gente passa para o implante, né? Acho que conscientizar a população de modo geral que o implante ele é feito para salvar o dente. A gente não tira os dentes para colocar implante, a gente põe o implante de preferência só em área que não tem dente mais. Entendeu? Você quer falar um pouquinho sobre a sua especialização? Agora a gente já vai finalizar. Já vai finalizar? Já. Passar o dia aqui. Isso. Já deu 30 minutos? Já deu 40, uma hora. Já deu 1 hora? Já. Olha aí. Mas pode falar o que você achou da experiência. Ah, legal. A gente tem, assim, pôde tirar algumas dúvidas também que nós tivemos, né? Uhum. Pessoalmente, e algumas Sim. dúvidas que a gente viu que os nossos próprios colegas têm também de dúvida, questão profissional, questão de como realizar as tecnologias. Qual o que elas caminho ajudam. seguir, né? Porque tem gente aí que Exatamente. tá se formando igual a gente, tá no 10º, e não sabe pra onde ir. Tem muitas pessoas. E aí acaba que Olha, sendo um... eu digo sempre que às vezes tu nem precisa fazer uma pós. Aí trabalhe um pouquinho na clínica geral, vê um pouquinho de tudo para tu poder te decidir naquela pressão do mercado de tu ter que ser Sair trabalhando, especialista, especialista. né? Não, tem profissionais excelentes clínicos gerais aí que fazem de tudo. Fazem prótese, fazem endo, fazem pério, entendeu? Fazem cirurgia. Então, eu acredito que não é obrigatório tu ter uma especialidade no primeiro momento depois de formado. Depois tu segue teu rumo, tu vai fazer alguma coisa que tu goste mais, de repente, né? Mais qual era a pergunta? Sobre a sua especialização. Quem quer seguir, como é que faz Ah, pra Tanto ingressar? da buco quanto da implante. A minha pós-graduação, ela é diferente de outras que tem em Belém, ela é só para implantodontia, reabilitação oral com implantes dentários, tá? Então, são 24 meses,
uma vez na semana, sendo segunda, terça, quarta e quinta. Uma vez no mês. Desculpa, uma semana no mês. Uma semana no mês, segunda, terça, quarta e quinta, onde a gente tem aulas e clínicas, tanto de cirurgia, de implantes, quanto de reabilitação com os implantes já na posição. Fazemos muita cirurgia de enxerto, que eu digo, levantamento de seio, fazemos cirurgias mais complexas, como protocolos. Então a gente tenta não segurar o aluno. Não, tu só vai fazer implante simples. Não, vamos fazer coisas mais complexas também, até porque a população, ela precisa disso, né? Então a gente tenta associar até onde o aluno consegue chegar na sua técnica, fazendo coisas mais complexas, e sempre mostrando, tentando passar para o aluno a melhor visão da implantodontia, com planejamento digital, que tem bastante também lá. O Darlan sempre gosta de colocar no programa lá, no Daico, para a gente fazer o planejamento do implante lá. Então, tem também dentro da clínica uma fresadora e um scanner intraoral, então dá para a gente planejar e fazer as próteses unitárias dentro da clínica lá. Então isso é legal também, que o aluno consegue enxergar melhor esse fluxo digital, né, até a finalização do tratamento. Então eu acredito que seja bem completo. A gente está juntos desde 2000, eu, Darlan e o Ciso, nós estamos juntos desde 2017, né? Eu estou desde 2014 como professor de implantodontia, mas desde 2017 a gente está com essa equipe, e com professores convidados. Atualmente um ex-aluno nosso, que é o professor Ademir, ele era professor, ele era nosso aluno no curso de pós-graduação, e ele virou professor porque o cara que entende muito, já era protesista antes, e já fazia prótese sobre implante, e tanto que não sei se posso falar isso, acho que sim, não tem problema, na última clínica dele, ele fez o protocolo do pai dele, lá no curso. Então isso é legal, né? E aí ele veio para lá, ele já sabia prótese sobre implante, ele veio aprender a cirurgia com a gente. Isso é legal, porque a gente tem a gente trouxe, né, todo esse conhecimento para ele. E ele acabou que ele hoje em dia dá aula. Professora também Daniele Pelvezan, professor Rodrigo Moreira, não sei se vocês conhecem. Enfim, uma gama de professores convidados que participam do curso também. O Sidney hoje em dia que não dá mais aula de pós-graduação, mas de vez em quando ele dá uma aulinha lá pra gente. Enfim, a gente tem uma vasta grade ali de professores convidados. E se quiser, né? Como é que fala? Tá lá, se quiser. Se quiser participar, vem. Então, e lá também na Agron comporta um curso de cirurgia oral menor, né, para alunos. Para alunos, extensão, né? No caso, para alunos é extensão. Tem de pério também, extensão. Tem de endo também, extensão. Tem pós de ortodontia. A gente, lá na frente, vai tentar abrir um de harmonização e um de dentística e prótese. Sim, é bem completa lá. A gente faz o possível pra gente. É uma referência. Finalizamos esse episódio hoje agradecendo principalmente ao professor, né, pela participação e conhecimento, pois a gente sabe que conseguir um horário na agenda desse homem é complicado. Então eu espero que ele tenha contribuído para a formação dos alunos e a contribuição também de conhecimento aos ouvintes. Isso, então muito obrigada, doutor, por ter disponibilizado, né, como a Alana falou, o seu tempo, por ter aceitado o nosso convite e trazer, né, um vasto conhecimento pra gente e para as pessoas que estão acompanhando a gente, né. E realmente foi uma inspiração muito grande para mim, acredito, para a Alana e para todas as pessoas que estão assistindo também. Muito obrigada. Eu fico feliz em poder ser motivo para vocês evoluírem, né? Eu digo assim, ser professor, eu acredito que dentro da odontologia e de modo geral, não dá dinheiro, porque dá dinheiro é consultório. Mas a gente faz isso porque a gente gosta, né? Porque é um dom que a gente
que eu descobri já tarde da vida que eu quis seguir, né? Mas eu fico feliz, mais uma vez, de vocês terem convidado pelo convite, por estar aqui dentro da instituição. E precisando, podem contar comigo quando quiserem. Quem sabe, né? Ser contratado pela Unifarmag. Não tenho tempo. Ótimo, tem tempo. Não tenho tempo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.